Departamentos. Então, o que são os departamentos na igreja, irmão? Irmãos, departamentos na igreja são coisas delicadas. Qualquer coisa dentro da casa do Senhor é delicada. A casa do Senhor, como nós já explicamos, é um local onde a gente se encontra e se resolve, decide se encontrar para se resolver, que é a casa dele. Então, foi colocado o nome a casa do Senhor. Não que a nossa denominação é o nome a casa do Senhor, a casa, seja casa de oração e outras demais que tem nome de aparência, mas a casa do Senhor é a igreja cristã. A casa do Senhor, às vezes a sinagoga judaica é uma casa do Senhor, quando se entende que o sistema islâmico pertence a Deus, que Allah é o Criador, também é a casa do Senhor, quando se tem todo o respeito dentro do cristianismo. Então, o cristianismo, a casa do Senhor, é o local onde a gente se reúne, então onde existe a liberação do nome, né, a placa, de aceitar Cristo acima de todas as outras coisas, denominado como o Criador e o Deus fundamental, que se fez carne. Então se refere ao Criador, ao Senhor, o Pai, ao Pai dele, que foi Ele mesmo. Então, com o Espírito Santo que nos aconselha, tudo em oração, os departamentos são separações dentro da igreja, divididas, como se fosse um gerenciador de arquivo, um gerenciador, assim, um separador de cartilhas, para a gente ter a distribuição de trabalhos e ofícios dentro da casa do Senhor, que é a igreja. A Bíblia fala que a casa do Senhor é a igreja, então, a denominação cristã. Então, a minha casa, a casa de oração, pomos a casa do Senhor, é o local que Ele fez para a gente se reunir. Dentro da casa do Senhor, que Ele fechou, deixou um recinto fechado, um estabelecimento com paredes, para a gente louvar e adorar, em vez de a gente ter um local com pedras para adorar e fazer toda a cerimônia. A casa do Senhor, ela tem todos os seus departamentos. Quando o Espírito Santo nos aconselha, nós temos uma concentração chamando, por exemplo, o departamento do círculo de oração da Assembleia de Deus, quando eu participo, que é a Assembleia de Deus, né? Então, ela é constituída por ser um objeto de uso direcionado a Deus. Então, a Assembleia de Deus, não a Assembleia Constituinte, de reunião política alguma. Então, a Assembleia de Deus, eu tenho o círculo de oração, então o departamento de oração, que é do círculo de oração, dos círculos de oração de todos os locais, como distritos, setores, é um nome só, tem a hierarquia da igreja, a sede, a matriz, e aí vem os setores e distritos, e depois disso, que o distrito e o setor é um nome só, e sede e matriz também com a igreja, a Assembleia de Deus. E depois da sede para o setor, vem a filial, que é a congregação. Então, as pessoas se congregam, então é uma filial, às vezes chamada de congregação, afinal. Depois tem os pontos de pregação pertencentes a ela. Pode ser desde a sede a congregação. Então, o ponto de pregação pode ser feito numa casa, em outros lugares. Então, falando mais sobre os departamentos aqui, dei uma introdução de volta sobre a igreja, o funcionamento, a organização. Os departamentos da igreja, nós temos aí o departamento de missão, que o departamento, o nome do departamento de secretaria é a mesma coisa dentro da igreja. Então é chamado de departamento, às vezes nas Assembleias de Deus, voltadas à direção da sede em Belém, que temos no Brasil. Ela é universal, a Assembleia de Deus, a Assembly of God, às vezes se usa. E em inglês, por exemplo. E tem ligações com outras denominações, quando não alcançam o mesmo nome em alguns lugares da América Latina, existe uma integração de liberação de terceirizado, por exemplo, da ação da Assembleia de Deus. Em outros ministérios, vamos dizer, que ainda se encontram dignos do Evangelho de Cristo, se diz pela convenção o dogma que a gente tem. O dogma da Assembleia ele é ortodoxo, da Igreja Ortodoxa, a verificação. Mas se não se diz isso, para mim mesmo que isso não se diga, o controle. Pela pesquisa que eu tenho bíblica e assunto teológico, e doutrina de raiz da história da igreja. Aí, então, entre departamentos, e departamento de missão, às vezes ele se envolve e acaba aceitando uma missão em outro lugar, com outro nome de denominação, que o missionário não consegue fundar uma igreja, e não dá para ter o nome da Assembleia de Deus lá por impedimento jurídico, de lei, essas coisas. Então temos o departamento de círculo de oração, o departamento que é o departamento de oração, de círculo de oração. Depois nós temos o departamento de missão, para fazer missão, ajudar o missionário, que
praticamente o futuro pastor. Hoje nós temos muita divergência nas igrejas. Se diz que o presbítero é pastor, chama tudo um respeito, às vezes é um respeito falso, que existem falsos obreiros e falsos crentes, como se diz, falso Cristo, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Então, mas às vezes é por respeito para fazer funcionar a obra, porque o pastor não dá conta de tudo e às vezes o presbítero ou o evangelista, ele tem que ter a denominação na Assembleia de Deus, tem que cuidar daquele local, então por respeito se faz. Mas é uma burocracia errada, o Senhor não quer assim, o Senhor queria que chamasse pelo nome certo. Mesmo que ele dirija a igreja, ajuda, mas em todo caso a gente tem esse mal que se articula, se desenvolve ajeitando-se de bem, de uma forma boa, para não ter briga e confusão, se ajeitando de bem como uma espécie de um acordo falso diante do Senhor, por causa da toda a articulação, mas é uma adaptação aceitável, plausível ao Senhor. Então, nós temos então o departamento de oração, tudo o departamento chamado de secretaria, departamento, é igual, são divisões dentro da igreja. Então, às vezes se funciona na sede, se funciona na igreja de setor, que é a primeira filial da sede, ou senão se funciona depois da primeira igreja de setor, a próxima que é a filial, que é chamada de congregação, pode ter os seus departamentos, quando ela não é vinculada aos departamentos direto ao do setor, por exemplo. A filial, a congregação, às vezes depende dos departamentos que ela é ligada como filial. Então o departamento de missão, tudo, às vezes ela se tem algum projeto, um encaixe de algum artigo, alguma coisa para ser feito, então ela tem que procurar e caminhar para cima, então cria uma hierarquia de pirâmide. Ao setor, então o setor também, se ele tem um projeto, se ele quer nível de cidade, tem que articular para cima. Então, nível de região de setor, ela participa com as outras, a congregação tem que ir para o setor. Então, o departamento, não voltando a falar mais secretaria, departamento é a mesma coisa. Também filial e congregação, mesma coisa. Setor e distrito é a mesma coisa. Sede e matriz da cidade, da igreja, local da Assembleia de Deus é a mesma coisa. Então, os departamentos, né, de oração, que é o círculo de oração, não vou voltar a falar mais a mesma coisa. E da missão. Então, o departamento do círculo de oração, o departamento da missão, departamento do discipulado e evangelismo. É a mesma coisa que departamento de evangelismo, só. Mas tem todo o projeto de discipulado como uma conferência muito importante, bom, fundamental, é muito desenvolvido, fabuloso. Mas departamento de discipulado e evangelismo. Então, simplesmente o antigo departamento de evangelismo, somente. Praticamente é a mesma coisa. Então, departamento de evangelismo. Mas hoje é departamento de discipulado e evangelismo. Então, o departamento das irmãs, o departamento feminino, o departamento masculino, o departamento da terceira idade, o departamento infantil, o departamento dos jovens, o departamento dos adolescentes, o departamento dos casais, o departamento dos lares. Tem as outros desenvolvimentos, tem o departamento, os nomes mudam assim a nível de Brasil e tudo mais, com nomes, projetos com a terceira idade, a idade de ouro pode ser. O departamento de casais, às vezes em Joinville hoje está o Ágape, tem um nome assim a mais para enfeitar, dar uma ilustração bíblica. E as igrejas às vezes têm um nome bíblico, Shalom, Adonai, para designar a igreja da Assembleia de Deus com um respeito bíblico de um local, de território da Bíblia que se fez parte da história de Israel e da parte do Senhor, com respeito ao Senhor e toda a parte do Evangelho, da Bíblia e tudo mais. Então, os departamentos, por exemplo, irmãos, da missão, ao acolhimento, tudo dentro de uma divisão de secretaria, de coordenação, em acolher o missionário e levar, são pessoas diferentes envolvidas. E os departamentos, por exemplo, tem conferências, existem congressos dentro de cada departamento, festas, tem o dia de importância, assim, o culto daquele departamento, às vezes nas igrejas, a ceia é um dia de culto, pode estar vinculado dentro de um departamento da pastoral. Então, a pastoral ela funciona dentro da convenção na Assembleia de Deus. Então, é outra coisa a se conversar, enquanto que os departamentos eles são divisões, como se fosse dentro de uma empresa, são divisões de área, como tem a área de recursos humanos, da produção, da administração, de contas,
da liberação, da lavagem do produto, do embalamento, da saída, da gente que está lá de fora vendendo. São tudo coisas assim. Então a igreja também são os departamentos, por exemplo, a Assembleia de Deus. E dentro de cada departamento existem os secretários, tesoureiros, coordenadores. Tem o líder do departamento, às vezes tem divisões, primeiro coordenador, segundo coordenador, terceiro coordenador, o dirigente, às vezes muda esse nome assim, primeiro tesoureiro, segundo, terceiro. Na convenção entre os pastores, eles também se movem em repartições com coordenação, tesouraria, finanças e contabilidade e tudo mais. Então são departamentos da igreja. Então eu deixaria por aqui só essa parte. Obrigado.